Fala, concurseiro! Fala, concurseira! E aí, preparado, preparada para garantir a nota máxima na redação da Polícia Militar de Pernambuco? Então, vamos nessa! O que você deve esperar da prova discursiva da PMPE? Ou também, né, se você vai fazer aí, tanto para soldado quanto para oficial. A banca que está responsável pelo seu concurso é a banca Instituto AOCP. A prova discursiva vai ser de um texto dissertativo argumentativo. Você vai ter que desenvolver uma redação que tenha não só informações, ela vai precisar também defender um ponto de vista. Isso é um aspecto crucial, tá? Porque veja que não é uma redação dissertativa apenas, dissertativa expositiva. Você vai ter que trazer uma tese, uma opinião sobre um assunto e vai ter que trazer argumentos para defender essa tese. Quais são os temas, né, que geralmente o Instituto AOCP aborda em suas provas discursivas? Ela geralmente aborda temas relacionados ao mundo do trabalho, questões sociais, meio ambiente, questões filosóficas. Então, note que é uma banca que ela quer realmente avaliar a sua capacidade de argumentação. Ela não é uma banca que quer avaliar única e exclusivamente o seu conteúdo, como é comum, por exemplo, da banca Sebrasp. Ela quer realmente saber se você consegue desenvolver argumentos convincentes sobre temas mais amplos, temas que não necessariamente estão relacionados à função final do seu cargo, né? Aquele cargo que você almeja. Então, ela vai avaliar o senso crítico do candidato. Por isso que muitas das vezes são temas que não têm ligação com o cargo que você quer aí desempenhar, ou seja, com o cargo de policial militar. Provavelmente, né, de acordo com as últimas provas dessa banca, que inclusive a gente vai analisar aqui, é bem capaz, né, dela fazer exatamente a mesma coisa que ela fez lá na PM do Espírito Santo, e trazer um tema que não tem relação com o seu cargo. E aí você fica, né, prof, então quais temas eu devo estudar, quais eixos? Fica até o final desse vídeo que eu vou dizer a você quais são os eixos que podem vir a ser cobrados, né, quais são os eixos mais quentes que você deve aí estar se preparando para sua prova discursiva da PM Pernambuco. Eu aproveito para convidar você também a participar do meu grupo no WhatsApp. Eu tenho um grupo que eu deixei o link aqui na caixinha de descrição e nele eu vou anunciar quando tiver vídeo para ser lançado aqui no canal e principalmente os materiais gratuitos que eu disponibilizo aqui. Eu vou disponibilizar lá em primeira mão e também, né, outros materiais extras que eu geralmente não disponibilizo no Instagram, né, aqui no YouTube. Vou disponibilizar exclusivamente para quem estiver lá, tá bom? Então o link tá aqui embaixo. Um grupo gratuito, tô cobrando nada, tudo gratuito. Agora voltando aqui, isso é o que você pode esperar do Instituto AOCP. O que é que tem lá no seu edital? O seu edital é a lei do seu concurso, então você tem que ler o seu edital com cuidado. Então, no seu edital a gente tem o seguinte: a prova de redação de caráter eliminatório, classificatório será pontuada. Eu foquei aqui em soldado porque a maioria do pessoal que me assiste aqui vai fazer para soldado. Cargo de soldado da Polícia Militar, a pontuação máxima é de 40 pontos. O candidato deverá obter pelo menos 12 pontos ou mais do total da pontuação prevista para a prova de redação para não ser eliminado do concurso público. 12 pontos de 40, né, não chega a ser nem metade, mas não pense que porque são só 12 pontos seria algo simples, né, fácil, porque você tem que ver ali os aspectos como a estrutura, né, aspectos gramaticais, capacidade argumentativa e tudo mais, que inclusive a gente vai analisar aqui, né, os critérios de avaliação da banca para a gente poder ter um parâmetro de como deve ser a sua estrutura. Outro fator, né? O ideal é que você pense em garantir esses 40 pontos aqui. Não vai fazer a prova pensando nesses 12 pontos, não. Porque cada vez mais a gente tem notado que a prova discursiva é o que faz a diferença daqueles que vão conseguir o cargo e daqueles que vão ficar lá esperando para o próximo concurso. Então você tem que se empenhar para conseguir a nota máxima. A prova discursiva é o que tem feito de fato a diferença, muito mais do que a prova objetiva. Aí já no item 12.6 a gente tem o seguinte: o candidato disporá de no máximo 15 e no máximo 20 linhas. Esse daqui foi um aspecto novo que pegou muita gente, né? Professora, como é que eu vou fazer uma redação dissertativa argumentativa apenas com de 15 a 20 linhas? Isso é possível? É possível, sim. Mas a gente tem, né, que agora aprender a como adaptar a estrutura que a gente já conhece a essa estrutura aqui de 15 a 20 linhas. Vamos analisar aqui a tabela do 12.2, que traz os
aspectos que vão ser considerados, porque esses aspectos aqui vão impactar em como a gente vai usar esse espaço de 15 a 20 linhas. Confesso que para mim foi novidade, né? Eu ver uma prova de redação de 15 a 20 linhas. Era comum a gente ver de 15 a 20 linhas em questões discursivas, né? Como aconteceu na PM do Amazonas, como tem aí o pessoal que vai fazer do DENIT, que vão ter 2 questões discursivas, né? Aí lá realmente é até 20 linhas, mas em redação dissertativa argumentativa de 15 a 20 linhas foi novidade. Não sei se a banca tá querendo economizar ou se ela acha que os candidatos não conseguem desenvolver uma redação de 30 linhas, não sei de fato se vão ter, eles estão esperando uma quantidade muito grande, né, de candidatos e por isso resolveram diminuir a quantidade de linhas para poder agilizar a correção da redação. Realmente foi algo novo, eu não esperava isso, padrão geralmente é 30 linhas. Porém, 20 linhas dá sim para a gente fazer aquela estrutura, mas a gente vai ter que priorizar alguns aspectos em detrimento de outros. Vamos ver aqui quais são os aspectos que vão ser avaliados, porque isso vai impactar nessa estrutura aqui de 15 a 20 linhas. Então, a gente tem o seguinte, os aspectos. Atendimento e desenvolvimento do tema, informatividade e argumentação. Isso daqui já vai valer 10 pontos. Então, você tem que realmente estar atento ao tema proposto. Cuidado com o tangenciamento, que é muito comum, né? O candidato não abordar o tema completo, abordar apenas uma parte. Então, tem que abordar o tema por inteiro, tem que atender o tema completo e desenvolver esse tema. Além disso, tem que trazer informações relevantes e bons argumentos. Então, essa daqui é a parte que a gente chama de parte de conteúdo. Então, conteúdo, se foi um conteúdo relevante, que tem a ver com o tema e foi bem desenvolvido, ganha-se 10 pontos. O aspecto 2. Coesão intra e entre parágrafos, referencial, sequencial, diversificado e recorrente. O que é isso daqui, prof? São os usos dos conectivos. Tem que usar conectivo dentro do parágrafo e entre os parágrafos. Então, tem que haver ali conjunção, pronomes, expressões sinônimas, para evitar repetições. Isso tudo vai ser considerado também. E coerência, né? Progressão, articulação e não contradição. Ela vai ver se o que você falou lá na introdução apareceu realmente no desenvolvimento e aquilo que você trouxe no desenvolvimento 1 tem relação com o que está no desenvolvimento 2, o que você traz na conclusão tem relação com o que você trouxe no desenvolvimento 1, tem que haver a progressão das ideias, né? Não fica aquele misturado lá, tá? Então, aqui é o aspecto da coerência. 3. Atendimento à estrutura textual proposta, organização do texto dissertativo, argumentativo e dos parágrafos. Isso daqui, ó, muito importante, tá? Por quê? Porque aqui vai valer 10 pontos. Então, se você estava pensando em fazer uma redação para caber nessas 20 linhas, que não tivesse introdução ou que não tivesse conclusão, você já ia perder ponto aqui. Então, isso significa o quê? Significa que o seu texto tem que ter 3 partes. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Breu, acabou. Morreu Maria Preá, é isso mesmo. Então, o atendimento à estrutura do texto dissertativo ou argumentativo, veja que é o dissertativo argumentativo, então tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, se é para ter essas 3 partes do texto, você não pode sacrificar nenhuma delas, porque se você sacrifica aqui e também acaba sacrificando aqui, ó, na coerência, na parte da progressão textual. E no quarto, modalidade gramatical. Aí vem pontuação, grafia, inclusive legibilidade. Cuidado aí, né? O pessoal que tem os hieróglifos, os rabiscos, a letra de médico. Tem que ser uma letra legível. Se for ilegível, vai perder ponto aqui. Concordância, regência e colocação pronominal. Então, isso daí também vai garantir 10 pontos. Cuidado, viu, com os desvios. Principalmente esse desvio aqui, ó, de concordância, pontuação e grafia. São os mais recorrentes. E aí a somatória desses aspectos totaliza 40 pontos. E aí vem a grande pergunta. Professora, como é que eu vou escrever uma redação para a PM de Pernambuco, para a Polícia Militar de Pernambuco, em 20 linhas? É possível isso? E eu digo a você que é sim. Agora, é claro que você vai ter que trabalhar mais a sua capacidade de síntese, ser mais objetivo, evitar muitos arrudeios e ir direto ao ponto. Então, como seria a minha sugestão de estrutura para esse texto dissertativo argumentativo em 20 linhas? Teria que ter as 3 partes. Lembrando que isso está lá no edital. Isso é um aspecto que vai ser avaliado, que vai valer 10 pontos. A estrutura de um texto dissertativo argumentativo. E isso não sou eu que estou dizendo.
Isso daí são estudos de linguística textual que dizem que tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, como é que tem que ser essa introdução? Essa introdução, mais objetiva possível. Não faria contextualização. Citar filósofo não sei o quê, mencionar não sei o que lá, um episódio histórico, nada disso. Corta, corta, corta. A gente vai cortar tudo que é supérfluo. A gente já vai começar trazendo o quê? A referência ao tema, a tese e uma prévia dos argumentos. São os argumentos 1 e 2. E só. Eu faria, inclusive, essa introdução o mais breve possível. Tá? Colocaria aí 4 linhas no máximo. E acabou. 4 linhas para essa introdução seria mais do que suficiente. Uma outra questão, inclusive, eu aconselho. Faça sua letra menor. Eu já dava essa dica antes, quando a gente tinha uma redação de 30 linhas, e agora que a gente tem uma redação de 20, diminui mais ainda essa letra. Tem gente que tem uma letra maiorzinha, inclusive é o meu caso, né? Minha letra é maior. Como professora, né, eu tenho que escrever maior para o aluno ver no quadro. Então, numa redação para concurso, eu diminuiria a minha letra. É claro que eu não diminuiria por ela ficar ilegível, mas eu faria um pouquinho mais reduzida para eu poder escrever mais. Porque quanto mais eu consigo escrever coisas relevantes, né? Não adianta ficar lá colocando firula. Se eu colocar mais coisas relevantes, eu consigo melhorar na minha capacidade argumentativa, ter um texto mais denso e aumentar minhas chances de ter uma melhor nota. Então, na introdução, direto e objetivo. Nada de colocar contextualização, vai direto ao ponto. Tema, tese e a prévia dos argumentos. Desenvolvimento. Prof, faço apenas um parágrafo de desenvolvimento? Eu acho muito pouco fazer apenas um parágrafo de desenvolvimento. Eu faria 2 parágrafos. O primeiro parágrafo, parágrafo 1, do desenvolvimento 1, seria para desenvolver o argumento 1 e outro para desenvolver o argumento 2. Também, né, não vou me alongar muito, vou ser mais objetiva e mais direto ao ponto, mas ainda assim faria 2 parágrafos para cada um. Então, aqui, eu faria quantas linhas para cada um? Colocaria 6 linhas. Inclusive, aqui na introdução, né, a gente pode até diminuir. 4 linhas talvez seja até demais, né? A gente pode até colocar aqui 3 a 4 linhas. Porque aí a gente já ganha uma linha aqui para o desenvolvimento. E a conclusão? Conclusão também, tá? Conclusão, ó, direto ao ponto. A não ser que a banca peça para você trazer uma solução para o problema, aí você faz uma conclusão um pouco mais elaborada. Mas não é do feitio do Instituto OCP trazer propostas que peçam solução de problemas. Então, você pode trazer uma conclusão mais objetiva. Qual é a conclusão mais objetiva? É aquela em que eu faço um resumo da tese e dos argumentos. Pronto. Apenas para reforçar tudo aquilo que eu já mencionei ao longo do meu texto. E aqui eu também colocaria de 3 a 4 linhas. Então, eu teria aqui uma redação de, no total, 20 linhas. Bem objetiva, bem direta, nada de firula, nada de contextualização, nada de trazer muitos dados, não, mais objetivo possível. Então, essa é a minha proposta de estrutura para um texto dissertativo argumentativo da PM Pernambuco. Inclusive, vou trazer, né, em breve aqui no canal, modelo de redação desse de 20 linhas, para você ver que é possível sim fazer uma redação com 4 parágrafos, tendo 20 linhas. Agora, é claro que a gente vai ter que trabalhar mais a capacidade de síntese, né? Cortar aquilo que for supérfluo. E aí, o que é que eu devo esperar, prof, da prova discursiva do Instituto OCP? A gente tem que analisar temas anteriores da banca. Não dá para você ir para uma banca, fazer um concurso, sem ter feito questões anteriores, né? Assim funciona. Você vai lá, língua portuguesa, para fazer questões do Instituto OCP de língua portuguesa, para poder conhecer melhor essa banca. O mesmo vale para redação. Você tem que ver temas anteriores. E qual foi o tema que eu trouxe aqui para você? Foi o tema da PM Espírito Santo, que inclusive foi aplicada este ano. Então, é um tema bem recente e que tem relação com o seu cargo. Então, vamos analisar aqui. Aqui a gente tem os textos 1 e 2. Vamos ler só o texto 3. Aí o texto motivador 3 diz assim: o combo perfeito de chefe tóxico. Tive um chefe em uma gráfica de médio porte que deixava os funcionários sem almoço enquanto não entregassem os cálculos necessários para as máquinas rodarem. Ele era estúpido, ríspido e agressivo, batendo coisas nas mesas de vidro para assustar os funcionários, colocando pressão na produção e sendo super mal educado.
Além disso, ele não ficava nas salas da gráfica e fazia com que os funcionários ficassem passando frio no ar-condicionado para não estragar as impressoras digitais que tinham lá dentro. Eu adoecia toda semana e, se faltasse para ir ao hospital, tinha de fazer horas extras para compensar, mesmo sendo jovem aprendiz na época. Gabriela, 21 anos. Os textos de apoio têm como tema saúde mental no ambiente de trabalho. Então, esse é o tema dos textos de apoio. Cuidado, esse é o tema dos textos de apoio. Nesse sentido, a partir da leitura dos textos e do seu conhecimento de mundo, elabora um texto dissertativo no qual você deve discorrer sobre a importância da valorização da saúde mental no ambiente de trabalho. Então, este é o seu tema. A sua redação tem que trazer algumas palavras-chave que estão aqui dentro do tema, para não haver a possibilidade de você tangenciar, nem de você fugir. Quais são as palavras-chave desse tema aqui? As palavras-chave são, primeiro, importância, valorização, saúde mental e trabalho. Você tem que falar sobre por que é importante valorizar. É importante por quê? Aí essa resposta vai ser a sua tese. Porque vai trazer melhores resultados. E aí tem que trazer os argumentos para defender essa sua tese. Então, com base em que você disse que valorizando a saúde mental no ambiente de trabalho vai trazer melhores resultados? Quais são os seus argumentos? Você está baseado em quê? Eu estou baseado em um filme, estou baseado em um livro, estou baseado em um teórico da área, em dados estatísticos. Ou ainda, é importante valorizar, por uma questão de direito, de um direito humano. Isso daí é um direito básico, As pessoas têm direito à saúde, inclusive no ambiente de trabalho. Então, por isso que ele tem que ser valorizado. E aí eu vou basear os meus argumentos em quê? Vou basear na DUD, vou basear também na Constituição Federal. Então, veja que eu tenho que ter uma tese definida. A minha tese tem que responder a seguinte pergunta: por que é importante valorizar a saúde mental no ambiente de trabalho? A resposta a essa minha pergunta do porquê vai ser a minha tese. E eu tenho que ter uma tese definida. Falei em texto dissertativo argumentativo, tem que ter uma tese definida. Se não tiver uma tese definida, já perde 10 pontos lá naquele primeiro aspecto, Que é do tema, do desenvolvimento do tema, capacidade de argumentação e tudo mais. Então aqui a gente já tem uma ideia do que pode vir para você aí na PM Pernambuco. Note que isso daqui não tem relação direta com o seu órgão, com a sua função final. Professora, se eu quisesse trabalhar sobre isso voltado para a carreira policial. Veja, não tem necessidade. O tema não fala sobre isso. Ele não fala sobre no ambiente de trabalho, no ambiente da segurança pública. É um aspecto mais geral. A banca quer analisar o seu senso crítico, a sua capacidade de ver a realidade a partir de uma perspectiva crítica e não só olhar o seu cargo, ficar lá aquele cabresto. Veja que é uma banca que quer um candidato que tem uma visão mais ampla do mundo. Por isso que é importante você ir com uma boa bagagem, preparar o seu arsenal aí de argumentos. Tem que estudar mesmo, ler, para prova discursiva, tá? Não adianta papirar só para prova objetiva, não. Tem que papirar para discursiva também. Tem que construir seu repertório de argumentação, porque não acho que vai vir a voz do anjo sussurrar no seu ouvido no dia da sua prova. Você tem que ir preparado e estudar para isso. Então, eu trouxe inclusive aqui quais temas podem ser cobrados na PM Pernambuco. Não tenho uma bola de cristal, mas posso te dar uma luz aí nesse caminho. Mas antes de eu dizer quais são esses temas, quero convidar você mais uma vez a fazer parte do meu grupo no WhatsApp. Clica aqui na caixinha de descrição, esse link está lá disponível. É gratuito, venha fazer parte dessa minha comunidade. Porque lá eu disponibilizo os materiais, aviso quando tem vídeo, fica mais fácil a nossa comunicação, beleza? Então, já clica aqui na caixinha de descrição e toca no link para você poder participar desta minha comunidade. Aproveito e peço também para você que não é inscrito para se inscrever e ativar as notificações para você não perder os próximos vídeos sobre redação da PM Pernambuco. E clica também no gostei, Dá um joinha aí. Agora, vamos lá. Quais os temas podem ser cobrados na PM Pernambuco? Quais os eixos quentes? Os eixos quentes que podem aparecer, pensando aí a Banca Instituto, a OCP, eu apostaria em meio ambiente e saúde, pensando aí essa questão, do aquecimento global, essas ondas de calor que estamos passando aí, esse El Niño que não vai embora, já virou El Hombre, e essa criatura não se vai, tá previsto até abril de 2024. Eita, tristeza, e haja ar-condicionado. Então, meio ambiente e saúde, direitos e cidadania, esse daqui eu acho a cara do Instituto OCP. Questões
sociais, quando eu falo questões sociais, pode ser tanto no trabalho, LGBTQIA+, né, o gênero, questões de gênero, papel da mulher, racismo, né, preconceito, diferenças raciais, bem a cara do Instituto OCP. Tecnologia e também educação. Então, esses daqui são eixos quentes. Breve, para quem estiver lá na minha comunidade, né, no meu grupo do WhatsApp, eu vou disponibilizar o material desses eixos aqui para você ir construindo seu repertório, tá bom? Mas já antecipo para você que você pode encontrar muita coisa disso daqui, ó, num site chamado Politize. Gosto muito desse site, porque ele traz esses temas exatamente dividido em eixos. É interessantíssimo nisso. Você clica lá, quer ver a parte de meio ambiente. Aí ele vai trazer os temas mais recentes. Então, por exemplo, o aquecimento global, ele vai trazer discussões atuais sobre o aquecimento global, sobre esse El Niño, o que pode ser feito para diminuir isso e tal, qual o papel, né, que as grandes corporações têm, que a população tem para poder reverter esses problemas climáticos que a gente está enfrentando agora. Então, esse site aqui, Politize, é show. Se fosse você, eu já acessava lá e começava, ó, já ir construindo o repertório. Inclusive, é interessante até você ter um caderno, anotar. Tem uma aluna que ela fez isso e conseguiu a maior nota da Defensoria Pública de Rondônia, do DPE Rondônia. Ela fez isso, ela fez um caderno mesmo e ela estudava por meio desse caderno para poder construir os argumentos dela. E é uma ótima maneira, porque se você faz isso para a prova objetiva, você tem que fazer isso para a prova discursiva também. E é nessa que eu me despeço. Vejo você no próximo vídeo. Até mais, bora estudar, bora pensar na vida.